Agora a gente vai entender o que é a persona, qual que é a função dela no seu planejamento de marketing de conteúdo, tá? A importância dela, né? E como que a gente elabora, como que a gente define a nossa persona, tá? No marketing de conteúdo, esse aqui é um assunto que às vezes até muita gente se confunde de como que define isso, como que você faz a pesquisa da persona. Eu vou tentar nessa aula te mostrar aqui uma forma mais simplificada de entender, tá? Eu espero que isso fique mais claro para você, principalmente se você estiver iniciando no marketing de conteúdo, tá? O que é a persona, né? Persona, ela também é conhecida como uma buyer persona, né? Ela representa um personagem, como se fosse um personagem mesmo. É uma representação semificcional do seu cliente ideal, tá? Do cliente que realmente você quer que ele se torne o seu comprador. E ter uma persona bem definida, né, permite que os seus conteúdos sejam produzidos de maneira mais estratégica e personalizada. Porque com a persona bem definida, a sua comunicação, a forma de você se comunicar vai ser muito mais eficiente. Você vai saber exatamente com quem você vai estar falando. E com a persona, né, como essa comunicação sua vai ser mais direcionada para uma pessoa, né, um potencial cliente específico, você tem essa comunicação mais personalizada. E quando você tem apenas dados gerais de um público-alvo, a sua comunicação não vai ser tão precisa, porque você vai estar falando de uma forma um pouco mais superficial, né? E o seu conteúdo acaba sendo um pouco mais limitado, porque você vai estar tratando de forma muito abrangente. Agora, quando você tem uma persona definida, você é muito mais específico, né? Você atinge ali um tipo de comprador, né, que é realmente o que você acha que é interessante para o seu negócio. É o que realmente vai trazer resultado para o seu negócio, né? E para evitar isso, você vai poder obter dados detalhados, né, do seu potencial cliente através de pesquisas e conversas com possíveis compradores. Então, para você traçar mesmo o perfil ideal do seu cliente ideal, né, você vai obter esses dados através de pesquisa, mesmo conversando. Por exemplo, se a pessoa preenche um formulário para adquirir algum produto seu, ou se você faz pesquisa via e-mail. Então, tem várias formas, a gente ainda vai ver aqui também, de você ter mais insights e mais detalhes dessas pessoas que compram de você, tá? Ou das pessoas que ainda vão comprar, né? E como que você faz a pesquisa de personas? Existem duas maneiras gerais aí de você obter os dados importantes para você elaborar a sua persona. É uma pesquisa direta, uma das formas, é a coleta direta de dados, né, que fornece informações mais objetivas e reais. E ela pode ser feita através de pesquisas com seus leads e clientes, os leads, no caso, os potenciais clientes, e os que já são clientes. E pesquisa de mercado e online, o que seus potenciais clientes estão buscando na internet. Então essa pesquisa de mercado e pesquisa online aqui, um dos lugares assim que eu acho mais interessantes, que dão mais resultados, são as redes sociais para você fazer essa busca. E nas redes sociais eu acho que o Instagram e o YouTube te dão muitas informações valiosas ali do público-alvo que você quer atingir. Porque, por exemplo, você entra em um vídeo ali sobre o seu mercado de atuação, de um nicho específico, você vai ver que na maioria dos vídeos tem comentário de pessoas, né? Você consegue ver ali até pela fotografia da pessoa, a faixa etária média que ela é, né? O tipo de dúvida que ela tem ali. Então, com isso você começa a ter mais informações de um público específico que você quer atingir, né? Do seu potencial cliente, o seu cliente ideal, para você ir preenchendo com essas informações e criando a sua persona, tá? E a pesquisa indireta, né? A pesquisa indireta é um pouco mais subjetiva, um pouco mais ampla, né? E tem um foco aí, como foco, uma análise mais comportamental. Então ela pode ser feita por análise de perfis e comportamento nas redes, como Facebook e LinkedIn, além de dados dos visitantes do seu site ou blog obtidos através do Google Analytics. Então a primeira pesquisa você faz com alguns dados mais objetivos, através dos seus leads e clientes, porque você vai ter ali uma pesquisa, então eles vão te dar as informações exatas, né? E a pesquisa indireta é que eu falei das redes sociais, porque você tem uma ideia um pouco mais abrangente, então mais comportamental. E a gente tem os dados demográficos básicos da persona, que é quando você vai criar a sua persona. É importante então entender essa demografia básica da persona, como a idade, né, o gênero, a renda, a ocupação, interesses, motivações, objeções. E se for possível, você pode ir além disso e explorar a área psicográfica, entender mais o comportamento mesmo desse potencial cliente nas redes sociais, por exemplo, os sites que ela acessa, lojas online que frequenta, quais redes sociais ela mais usa. Isso tudo você consegue obter esses dados, por exemplo,
dessa área psicográfica através da navegação online mesmo no dia a dia. Se você prestar um pouco mais de atenção nos comentários no Instagram, por exemplo, você começa a ver que ali é uma fonte de informações extremamente valiosa. E um exemplo de ficha de persona a gente traz aqui para você. Aqui, por exemplo, você usar dados gerais, né? Preencher nome, cidade, nome, idade, cidade. Então, nível de escolaridade, renda, né? Escolaridade, se é grau superior completo, nível superior, se é ensino médio, profissão e área de estudo, o cargo, área de estudo se houver. Isso aqui você consegue, na maioria das vezes, tendo já clientes ou com seus leads, né? Porque aí você pode enviar pesquisas, por exemplo, com o Google Formulários. Você elabora uma pesquisa ali, dá alguma recompensa, um e-book, se ela responder a pesquisa, e aí você consegue... É claro que nem todo mundo vai responder, né? Mas as pessoas, elas respondem, elas ajudam nesse ponto. Então aí com isso você vai, com o passar do tempo, tendo cada vez mais informações do público que você quer atingir, da persona ideal. E aqui na análise comportamental, você não precisa ficar exatamente preso, isso aqui são só alguns exemplos para você ter um norte, mas você não precisa ficar preso aqui porque isso vai depender do seu mercado, do seu negócio. Ter esse tipo de norte aqui vai te ajudar a elaborar as perguntas que vão ser essenciais para o seu negócio, né? Que vão ser relevantes para o seu negócio. Então, por exemplo, qual a sua rotina? Quais os passatempos e atividades preferidas, quais canais a sua persona busca informações, o que ela acessa na internet, o que ela consome, os livros, filmes e programas favoritos. Procure fazer também uma mini biografia, quais os valores dela, os sentimentos, as dores, os sonhos, os maiores medos, quais são os seus objetivos pessoais e profissionais, como meu negócio pode ajudar. Então, por exemplo, se você presta um tipo de serviço ou um curso online, se você dá alguma consultoria, você pode, esse tipo de pergunta aqui já seria mais fácil você fazer com sua audiência ou com seus clientes da sua base, né? Para você ir adaptando mesmo o que vai fazer sentido para você pesquisar também, né? Tem pergunta aí que não se encaixa na persona que você quer traçar para o seu negócio, tá? Não fica preso aqui, é exatamente isso, é só para você entender o que a gente pode incluir nas perguntas aí para traçar essa ficha da persona, elaborar a ficha de persona. Trouxe um exemplo aqui, vou mostrar para você, porque o sentido, o significado da persona às vezes pode ficar um pouco abstrato. Então isso aqui eu acho que vai ficar mais claro para você. Então um exemplo aqui, né? A gente tem um mercado, o mercado é uma coisa bem ampla. Dentro do mercado você tem um nicho, tá? Dentro do nicho você vai ter o público-alvo desse nicho e no público-alvo você tem a persona. Percebe que aqui está um inserido no outro, né? E aí cada vez mais você vai afunilando e tornando mais específica a sua comunicação. Então, por exemplo, vamos supor que você atua no mercado de animais de estimação. Dentro do mercado de animais de estimação, você tem rações premium para cães, o seu nicho. Você vai trabalhar com esse tipo de produto. Seu público-alvo são os donos de filhotes, porque os donos de filhotes eles querem dar uma ração melhor para o filhote, para ele crescer mais saudável, né? Então eles buscam rações premium. E a sua persona seria, por exemplo, a ficha ali já que você criou da persona, Maria, de 40 anos, da cidade de São Paulo, solteira, tem um filhote para não se sentir sozinha, tem um ensino superior completo, renda mensal de 5 mil e por aí vai, seguindo aquelas sugestões que eu te dei ali da ficha. Entende que está bem mais específico aqui, então quando você for se comunicar, se você for, por exemplo, criar um conteúdo, você que se sente sozinho, quer dar um alimento de maior qualidade para o seu filhote, para ele te acompanhar por vários anos, e aí você sabe que a pessoa que tem uma renda mensal de 5 mil ou mais do que isso, ela tem condições financeiras de comprar uma ração premium, que é uma ração um pouco mais cara, né? Então, é para você identificar mesmo uma forma de comunicar melhor para que você consiga atrair o seu potencial cliente ideal, né? É a representação mesmo semi-ficcional, né? Isso aqui é só um exemplo de um personagem, mas que você elaborando, você tem uma comunicação mais efetiva, mais específica, tá? Só que aí tem uma questão, se você não tiver cliente, né? Como que você vai criar a persona? Porque você tendo cliente é mais fácil, né? Você pode fazer pesquisa, você já tem um relacionamento, e agora se eu não tivesse cliente? Então se você ainda não possui uma lista de clientes ou contatos, existem alternativas, a maioria gratuitas, para te auxiliar na criação da sua persona. Você pode realizar análise do seu site lá no Google Analytics, né? Ver ali ele te dá os insights de idade,
de gênero de quem acessa, quem está consumindo o conteúdo, até dos locais, inclusive, né, de onde as pessoas estão consumindo. Você consegue analisar também os conteúdos que são mais consumidos e através de pesquisa também dos seus concorrentes. Você vai identificar as palavras-chave mais buscadas, joga ali no Google a palavra-chave, vê o primeiro conteúdo, os primeiros da primeira página. Então aqueles conteúdos são bem mais ranqueados. Acessa lá, vê os comentários das pessoas, vê o que o conteúdo está falando, tá? Então isso aí você já começa a entender, né? Fazer o benchmarking, que é análise de concorrência. Com isso você já consegue ter bastante informação aí para traçar a sua persona. Você analisa os conteúdos que são mais acessados, são os que mais atraem visitas do seu público que você quer atingir, né? Ali você vai ter bastante informação. E a ferramenta Ubersuggest, por exemplo, ela permite que você coloque o domínio do site ou blog e analise as palavras-chave que mais geram tráfego e quais conteúdos são mais consumidos. Então, se você tem um blog que vai falar de rações premium para filhotes, você busca os concorrentes que você tem nesse nicho de atuação, né, nesse mercado, e você coloca o domínio dele ali no Ubersuggest, ele vai te apresentar ali os conteúdos que têm mais tráfegos, que são mais compartilhados nas redes sociais, né, e as palavras-chave que esses conteúdos estão ranqueando. Então facilita bastante para você ter mais ainda informações. E outra forma de analisar informações importantes, Google Analytics, né, como eu te falei, você identifica os interesses e os dados demográficos dos visitantes. Assim você vai ter então os dados valiosos aí para fazer a criação da sua estratégia, né, de elaborar os seus conteúdos. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado da aula. Se ficou dúvidas aí em relação ao que eu passei aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Se você tem um potencial cliente masculino também, eu dei só o exemplo aqui da Maria, né? Mas vai e coloca, faz o do João de 45 anos, solteiro também, só que não é no achismo, tá? Você vai preencher a partir de dados reais. É uma representação semificcional, mas você utiliza dados reais para preencher, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado da aula e a gente se vê na próxima aula. Um abraço, valeu!